Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e compartilhar aí nas suas redes sociais. Oi, você consegue imaginar o que são 61 bilhões de dólares? Bom, é isso que o mercado de games movimenta a cada ano no mundo, segundo o relatório do Superdata Arcade. O Brasil ocuparia aí a 12ª posição, com um pouco menos de 4 bilhões de reais aí numa conversão rápida, segundo dados da consultoria Newzoo. E na prática, todos esses números se traduzem em milhões de aficionados por jogos eletrônicos de diferentes tipos e disponíveis nas mais diversas plataformas. Há tempos, o universo dos games deixou de ser restrito apenas a quem tinha um console para conectar ele no aparelho de TV ou jogar pelo computador. Com a facilidade do uso de celulares e tablets, o crescimento do mercado de games mobile teve 30% de alta só no primeiro trimestre de 2016, em comparação com os 3 últimos meses do ano passado, de 2015. E aí, com a volta ao mercado de modelos antigos, como o Atari e o primeiro Nintendo, e a chegada de personagens que mexem com a memória afetiva de muita gente, como o Pokémon, Super Mario e tantos outros, a tendência é que a nostalgia incentive cada vez mais gente a investir tempo em um pouco de diversão eletrônica. Então, para essa conversa no programa de hoje, recebemos aqui no estúdio o Renan Barreto, que é gerente geral da Brasil Game Show. Tudo bem, Renan? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Cristiano. Valeu. Obrigado pelo convite, por ter vindo. Bom, obrigado você pela presença aqui com a gente. Também conosco ao meu lado está o Maurício Tadeu Alegretti, que é desenvolvedor de jogos e fundador e CEO do Indústria de Jogos. Tudo bem? Bem-vindo à Conexão também. Obrigado também pelo convite, Cristiano. Uma grande honra poder estar falando aqui dessa nossa paixão, né? Todo mundo aqui super apaixonado por games. Espero que seja um programa bem bacana. Sem dúvida, a gente fala em games para quem gosta, que já abre o sorriso no rosto, vem uma memória aqui. Eu mesmo vou falando aqui da abertura do programa, lembrando das primeiras vezes que jogava videogame. Vocês conseguem lembrar o primeiro jogo que vocês tiveram contato, que começaram a jogar, Maurício? Eu lembro. O meu primeiro jogo foi o Pitfall, do Atari 2600, né? Na época, comprar um videogame era algo bem caro, né? Assim, né? Ainda é um entretenimento razoavelmente assim, de alto custo, mas na época era muito caro. E aí, por um ano, o único cartucho de videogame que eu tive foi o Pitfall. Então, eu decorei Pitfall de cabo a rabo. Assim, e como é que era a lógica do jogo? O jogo era uma aventura, né? Então, você estava na selva, era um explorador na selva, tipo um Indiana Jones, né? Que você tinha ali que recolher tesouros e desviar de obstáculos, né? E esse jogo ele tem uma curiosidade porque cada sessão de jogo tinha 20 minutos. Então, você tinha que terminar o jogo em 20 minutos com 3 vidas, né? E aí, nesse decorar, ia para a direita, ia para a esquerda, tinham vários caminhos, sabe? O jogo realmente ali de core salteado. Eu fui lembrando aqui dos jogos do Atari, que na verdade eram vários pontinhos, né? Que na nossa imaginação era isso, era Indiana Jones na selva, buscando o tesouro, mas vários pontinhos coloridos fazendo esse universo. E para você, Renan, qual era o primeiro jogo? Olha, eu acho que o meu foi o clássico de muita gente, né? Que foi o Super Mario World lá do Super Nintendo, que vinha junto. Então o pessoal gostava. Foi aquela época que tinha aquela divisãozinha ali do Mega Drive com o Super Nintendo. Você tinha meio que a divisão de amigos que tinham o Mega Drive, que tinha o Super Nintendo. E uns que falavam, não, o Sonic é melhor, o Mario é melhor, mas comigo foi o Super Mario World, que inclusive é divisor de águas aí no mundo do entretenimento digital. Sem dúvida, né? E o Mario, inclusive, esteve presente aí no encerramento da Olimpíada, anunciando, né, Tóquio como a próxima sede dos Jogos Olímpicos, ou seja, é de fato uma figura conhecidíssima mundo afora. Né? É o ícone principal, se bobear, dos jogos, né? É basicamente não digo o pai, mas pelo menos uma das figuras mais imponentes dentro do cenário de games no mundo inteiro de todos os tempos, né? Todo mundo que fala de videogame, a primeira coisa que pelo menos deve vir à cabeça é o Mario, né? O bigodudo italiano, feito por japoneses, né? E todo mundo ama, né, o personagem. Sem dúvida. A gente que trabalha com isso, assim, dá um orgulho tremendo ver isso, né? Ver o videogame assim tão junto da cultura popular, ao ponto de um país escolher, né, um personagem de videogame como um embaixador de uma Olimpíada, né? Para nós que entendemos jogos até como cultura, algo que realmente leva quase uma expressão artística, deu um orgulho muito grande de ver ali o primeiro-ministro do Japão sair de um tubo de Super Mario. Além disso, né, uma figura importante
restaurante com o primeiro-ministro também topando essa brincadeira, né? De ele surgir como o Mario. Entrando no clima, né? Exatamente. Muito legal. Bom, e vocês falaram um pouquinho dessa questão da memória, que é o foco do nosso bate-papo de hoje, porque todo mundo aqui, eu acho que cresceu nos últimos 20, 30 anos, teve algum contato, né? De repente não tinha um videogame em casa, tipo eu não tinha, por exemplo, meus pais nunca me deram, disseram, não vai ter videogame, era muito caro, mas mesmo assim ia jogar na casa do primo, ou tinha na época, antes de Lan House, tinha as casas que, né, alugavam, aí tinha o Street Fighter, que eu adorava jogar, o Sonic, eu era mais do Sonic do que do Mario, viu? Mas a gente trabalha muito com essa questão da nostalgia, né? Acho que isso agora, com esses novos jogos voltando, explica um pouco esse crescimento de 30% dos jogos mobile, que hoje em dia, o que precisava antigamente ser tirar o seu pai ou a mãe da frente da TV, conectar o seu videogame para poder jogar, hoje em dia, aí no bolso, na tela do seu celular ou do tablet, você pode ter o jogo que você quiser, né? Essa palavra, a nostalgia, ela é muito importante para impulsionar tudo isso mesmo. Se a gente for pensar, o que é nostalgia, né? É aquela memória misturada com ternura, né? Aquela vivência, daquela experiência boa que a gente passou no passado, principalmente enquanto criança. E muitas crianças daquela época, de 20, 30 anos atrás, hoje em dia são adultos que podem comprar jogos, né? Podem comprar celulares que hoje em dia têm um poder de processamento muito maior do que um videogame daquela época. Sim. Então, hoje a gente tem uma forma de jogar videogame diferente. Não é simplesmente com um controle através da televisão e com um console intermediando toda a situação. Hoje não, com o celular você consegue fazer tudo. Você vai atender uma chamada e daqui a pouco você está passando de uma fase do Mario no iPhone, como a gente estava falando, né? Mas isso acaba atraindo também um outro mercado que, inclusive, Maurício vai conseguir falar até melhor do que eu nesse sentido, é que você consegue trazer toda essa estética retrô para jogos feitos agora. Ou seja, não necessariamente jogos que foram lançados antigamente, que estão sendo relançados, mas jogos que estão sendo lançados só nesse momento utilizando estéticas anteriores. Eu acho que o Maurício pode seguir um pouquinho nesse caminho. Acho que um dos grandes exemplos, eu estou aqui com o meu celular na mão, que é o Pokémon GO, que é o grande fenômeno desse ano. Aqui é só a tela inicial, na verdade, o professor explicando como é que funciona ali. Quem está em casa aí pode baixar, o game é gratuito para baixar e tudo mais, e a febre, a garotada que anda aí com a cabeça para baixo, você vai olhar e 90% é porque está caçando Pokémon. Viu que está com o dedo na tela assim, já está assim, Pokémon, né? Aí tem a técnica de rodar a bolinha, caçar. Eu também já gastei bastante tempo me divertindo, jogando, caçando Pokémon por aí, mas isso é outro papo. Maurício, diga pra gente então um pouquinho sobre essa questão do mercado, né? Como disse o Renan, que tem crescido muito e, na verdade, o que era antes um grupo, né? Ou era um nicho, era uma tribo dos gamers. Hoje em dia, todo mundo é gamer em potencial. Né? Sem dúvida. Esse fator da nostalgia, Cristiane, e o Pokémon GO, de fato, é um excelente exemplo, ele remete muito ao fato da nossa geração ter sido a primeira geração que cresceu já com games, né? A gente, na nossa idade, claro, posteriormente, todo mundo já convive com isso e em toda manifestação cultural, por exemplo, com música, as músicas que você ouvia quando você era adolescente provavelmente são aquelas que você gosta até hoje, né? Qualquer que seja o gênero musical que você goste. E nos games isso é muito forte. E aí o que a indústria de jogos percebeu era que ela poderia unir esse público consumidor, que, como o Renan disse, é um público que hoje tem poder aquisitivo, com essa memória afetiva. Pokémon é um excelente exemplo porque, caso particular meu, fazia alguns anos que eu não jogava nenhum Pokémon. Eu tinha jogado os jogos originais do Pokémon lá no Game Boy, lá atrás. No entanto, quando eu baixei o Pokémon GO, eu vi que eu lembrava ainda de todos os nomes dos Pokémons. Que não é uma coisa simples, né? São 150 Pokémons ali na primeira geração e tudo mais. Quer dizer, aquilo está no nosso subconsciente e aí quando você é de novo submetido àquilo, seja Pokémon, Mario, Sonic, qualquer um desses jogos e dessas estéticas, a chance de você gostar do conteúdo é muito maior. Agora, deixa eu aproveitar e ir para a internet aqui rapidamente, mostrar uma imagem. A gente falou um pouquinho dos jogos do Atari. Vamos colocar aqui, eu dei uma busca rápida aqui. Esse aqui eram os gráficos da época, né? Que parecia uma coisa, nossa, agora eu lembrando, eu jogava isso aqui, gente. Era, tipo, o da corrida. E quando você jogava nessa época, quando você era criança jogando isso, o gráfico não era assim. Pra você era uma maravilha. Nossa, você via outra coisa, né? Você estava naquele universo, né? Às vezes numa TV preta e branca, todo chiado, né? Esse aqui, os jogadores de tênis. Imagina hoje em dia um jogo de esporte que você tá ali, né? Com a cara do jogador, que você escolhe ali, a roupa que ele vai usar
na época era isso aqui, ou era o cor-de-rosa ou era o azulzinho, né? Você só tinha que escolher o lado. Exatamente. Aqui também o Pac-Man, que foi um clássico, sim, né? Sim. É outro ícone também. É outro ícone, assim como o Mario também, da era do videogame. Mas deixa eu voltar aqui, porque eu queria mostrar também o console. Porque, Renan, a gente sabe, esse aqui, né, é o clássico do Atari e tem muita gente com saudade dele. Inclusive, a empresa anunciou que vai relançar. Por quê? Justamente por esse apelo nostálgico das pessoas. Encontrou-se no mercado um nicho de pessoas que querem reviver essas experiências. E você reviver a experiência pelo celular é uma coisa. Outra coisa é você pegar o console, reutilizar o controle, ver que só tem um botão diferente dos videogames de hoje em dia, que se você for contar tem quase 20 ali, talvez. Vou mostrar aí de novo, só enquanto o Renan explica. Esse aqui era o controle do Atari, né? Que era uma coisa assim, básica. Você olha hoje em dia o controle, né, do Xbox, do PlayStation, que é inclusive mais anatômico, mais fácil de você manejar, mas a gente que tá com saudade daquele ali que apertava o botãozinho vermelho e era muito feliz. Mas muita gente, Cristiano, reclama às vezes de achar que o controle de hoje ele é um pouco assustador. Isso é até interessante porque quando a gente pega mercado mobile, né, o mercado de jogos para celular, que é um mercado mais abrangente, tem muitas produtoras de jogo que eles foram beber nessa fonte da mecânica mais simples e do controle mais simples dos jogos do Atari para poder fazer os seus jogos atuais, justamente por ser um jogo mais acessível, mais fácil de aprender, mais rápido para a pessoa jogar ali rapidamente. Comparando, deixa eu colocar na imagem agora aí o controle do PS4, do PlayStation, que é essa máquina de botõezinhos aqui, aí tem o com cabo, sem cabo. E aí é engraçado a gente pensar, né, que tem, enfim, já tantos jogos desenvolvendo e pegando sensores do próprio movimento do corpo, mas a memória afetiva ainda está lá no botãozinho do Atari. Né? Não, isso tem totalmente a ver com a forma das pessoas conseguirem realmente entender e compreender a lógica do jogo, né? A gente estava falando agora há pouco dessa simplicidade do Atari por ter apenas um botão e o PlayStation, por exemplo, ter um monte, ou o Xbox, que seja. Mas as pessoas, os jogadores casuais, que você tinha falado, Cristiano, até em relação que todo mundo é um jogador em potencial, tá na fila de tá numa fila, tá no ônibus, tá esperando alguém, tá lá jogando no celular. Então, justamente por isso, a busca por novos jogadores, que não sejam esses hardcores mesmo, ou como a gente, se a gente for pensar bem, realmente foi o que motivou muito em questão a busca pela simplicidade. O que é simples, no final das contas, é o que acaba vendendo mais hoje em dia. Sem dúvida. Aí tem um outro joguinho aqui, para mostrar também rapidamente para você de casa, que é um grande sucesso e muita gente aí que está olhando pra gente de nariz torcido, está falando de game, nunca fiz isso na vida, olha que eu vou mostrar pra você aí. Se você tem um celular, nos últimos 5 anos, com certeza, em algum momento você se deparou com essa brincadeira colorida e muitas vezes viciante que se chama Candy Crush, que ajuda muito a passar o tempo numa fila de banco, ou você está parado esperando alguma coisa no consultório médico. Candy Crush é divertido, né? Eles conseguem, dentro da lógica do jogo, prender você e fazer você querer voltar ao jogo e passar as novas etapas, que parecem que não acabam nunca, né? Vão criando novos desafios. Agora, essa questão da quebra de paradigma um pouco que a gente falava, né, de todo mundo ser um gamer. Como é que você vê isso, Maurício, de, na verdade, o preconceito que se poderia ter e a oportunidade que, ao mesmo tempo, de criar jogos novos, assim como o Candy Crush foi uma febre, já teve outros, né, o Song Pop, a gente falava um pouco, outros jogos que tem meio que um tempo de duração de vida, de apelo meio curto, né? Então vai o desenvolvedor de jogos ter esse desafio de ficar criando cada vez mais um jogo atraente, um novo jogo que seja a nova febre, né? Exatamente. O sonho de todo desenvolvedor seria criar algo como um Super Mario que resiste aí há 30 anos e há várias gerações, né? Que as pessoas continuam jogando. No universo mobile, isso é um pouco mais difícil, porque geralmente são jogos simples demais, né? O exemplo do Candy Crush é um exemplo muito bom, porque é um jogo que ele está praticamente aí, ainda no topo das paradas, aí, liderando, né, o ranking de downloads e tudo mais, já há alguns anos, né? Mas é interessante porque ele tem uma forma de jogo que parece simples, porém, existe muita ciência aplicada no Candy Crush. Isso é uma coisa que quando a gente começa a estudar por trás, cada cor, o fato de serem docinhos, é uma coisa que apela muito para o subconsciente das pessoas, para as pessoas de fato. E de todas as idades, né? Você dá o Candy Crush para uma criança de 2 anos, ela vai saber jogar, para um idoso também vai ter o mesmo apelo, né? Exatamente. E assim, ele tem essa questão também, Cristiano, que você citou muito bem, que hoje existe até um termo, na verdade, na indústria, que é a gamificação, que você fazer de uma certa forma a pessoa jogar, e às vezes até em atividades do cotidiano, sem ela nem sequer perceber.
Isso é muito comum quando às vezes você pergunta para uma pessoa e fala, olha, você é um jogador? E às vezes a gente acha que só é jogador quem joga num console, quem tem um PlayStation, um Xbox, né? E a pessoa responde, não jogo. Mas você joga Candy Crush? Joga. Um outro exemplo Ou também... já jogou naquele antigo celular lá, o jogo da cobrinha? Isso, exatamente. Tipo, né? Ou até nunca joguei videogame, Paciência mas no Windows. Paciência no Windows. É um jogo. Você sabe que existem até alguns estudos acadêmicos, né? E muita gente discutindo se, por exemplo, hoje quem usa um Facebook, no fim das contas, está participando de um grande jogo social. E no fundo as pessoas estão ali competindo, né, por curtidas, por reconhecimento social. Então existe muita técnica de gamificação e muita técnica de jogo aplicada em uma rede social como o Facebook. E também a gamificação, a gente já falou aqui num programa dedicado só a esse assunto, de todo o potencial que a gente está falando aqui do videogame, dessa atração das pessoas para a educação também. A gente sabe que tem vários jogos já voltados para conteúdos específicos e mesmo esses que a gente está falando podem ser adaptados, aí fica o desafio aos professores que sabem que isso aqui atrai muita garotada de achar os conteúdos relacionados a esses jogos e trazer para a sala de aula, né? Exatamente. Por exemplo, aqui a minha dica é pegar e descobrir que animal é esse e levar para a aula de biologia, que esse aqui era o meu favorito na infância, que era o Sonic. O Sonic, seu amiguinho aqui, que era muito veloz. Esse aqui, na verdade, é um modelo bem antigo, esse já tem aí vários outros modelos, versões mais atualizadas, e você pode aí baixar, inclusive, em todas as plataformas, para o celular também, quiser jogar o seu joguinho do Sonic. E aqui, que saudade dessa época, olha só que bacana. Tudo era mais simples. Tudo era mais simples, né? Inclusive os gráficos do game. E a gente falou muito do Mario, eu não mostrei, que de repente nem todo mundo reconhece a imagem quando a gente fala do Mario. O Mario é esse senhor simpático aqui, esse italiano, com seu bonezinho vermelho. E ele tem o irmãozinho dele aqui, é o Luigi, né? Esse de verde aqui. E aí tem os outros personagens também que fazem parte do universo do Mario. E aqui também os joguinhos, que é ir passando de fase, e aí aqui ele vai mudando e tudo mais, e estará... Vamos ver o que o Mario vai reservar pra gente aí para a abertura dos Jogos Olímpicos lá de Tóquio. E um outro jogo aqui também que eu quero mostrar, que também vai falar muito de nostalgia, vai aparecer na tela para você, que é o Street Fighter. Esse aqui, na verdade, tinha uma questão também de qual console tinha disponível, né? No comecinho tinha isso, né, Renan? Depois acabou abrindo para todos. Não, depois acabou abrindo para todos. O Street Fighter é um dos ícones principais dos jogos de luta, né, até hoje. Foi ele que meio que começou com a dinâmica dos jogos de luta, como se vê até hoje, inclusive, né? O Ryu, quando você pensa em qualquer jogo de luta, qualquer jogo de um contra o outro, você já pensa logo no Ryu, no Hadouken, nos golpes que ele faz. Virou até gíria, né? Hadouken, vou dar um Hadouken, tipo, que é isso? Isso, né? virou até nome de golpe para outros jogos, Exatamente. né? Assim, não, faz um Hadouken aqui que você faz o golpe tal. Exato. Esse aqui que é o Ryu, ó, que o Renan estava falando. Vou mostrar aqui ele se preparando para o golpe. E legal que aí tem todas as versões dele ao longo do tempo. Se você olhar como ele era bem mais simples lá na imagem, Ixi, agora voltar até a imagem? Fechei aqui. Ih, fechou. Vamos voltar aqui. Que ele vai evoluindo, que ele é mais, na verdade, que ele é mais né? simples, e aos poucos você vai vendo toda a questão tanto de estética como também de evolução tecnológica para produzir personagens mais realistas ou com uma estética um pouco mais cartunesca, mas ao mesmo tempo com uma estética mais complexa, como dos jogos, como do Street Fighter V, que foi o último que foi lançado. E tem essa questão também dos jogadores fiéis aos jogos, né? Como a gente está dizendo, tem quem canse do jogo pega outro, mas tipo a galera que começou jogando Street Fighter na infância vai acompanhando o Street Fighter, né? E depois veio o Mortal Kombat, tem o Tekken também, vários outros jogos de luta, ou não só de luta, mas vários jogos que vão ganhando novas gerações, mas outros que mantêm aquela galera de trás que vai pegando as novas versões. Se a gente for pensar assim, até a própria existência do Mario pela quantidade de tempo, o Resident Evil, que esse ano fez 20 anos, é um jogo que foi se reinventando ao longo do tempo, então 20 anos é uma vida. Então dá pra realmente as pessoas que começaram a jogar, vamos pensar que a pessoa começou a jogar com 15, hoje ela tem 35. Então olha o tempo de vida realmente que a pessoa passou dedicado àquele jogo, né? Então realmente isso tem muito a ver com o amor pelo jogo e pelo amor que a pessoa tem pelo gênero até, né? Se a pessoa gosta muito de jogo de luta, ela pode também gostar muito de um jogo de terror, mas aos poucos ela realmente vai seguindo a própria série. Sem dúvida. E o caso do Street Fighter eu acho que é bem interessante porque ele é um jogo que soube se adaptar aos tempos dele, né? Então quando ele nasceu, ele ainda nasceu com aquele contexto de que, na verdade, quando ele nasceu primeiro nos fliperamas, né, nas casas de jogo, então você tendo ali colocar uma ficha para fazer um desafio. Depois ele também se adaptou para ser jogado em casa, então as pessoas ali indo na casa do vizinho para tirar uma partida de Street Fighter. E hoje em dia ele é um dos jogos líderes na questão do eSport. Então cada um
um jogando competitivamente, às vezes até Online, profissionalmente online. De casa, né? cada um num canto do mundo. E eu acho que isso é muito interessante, ele soube se adequar ao sinal dos tempos atuais. Né? Importante você falar isso, que me veio também à memória, é uma questão importante de quando começou o Street Fighter, que pra mim também era uma aula de geografia, né? Porque no Sim. Street Fighter a gente tinha ali os jogadores, cada um representando um país, mostrava um pouco da cultura, o cenário onde acontecia a luta mostrava. Sim. Claro que um estereótipo, assim como, vamos colocar na tela a imagem que está aqui, esse aqui, por exemplo, é o Blanca, que era o jogador, o brasileiro, né? Você conhece algum brasileiro verde como esse, que parece mais com o Hulk? Não, mas esse era o estereótipo, na verdade, do Brasil. Mas, na verdade, a gente conseguia ter um pouquinho também de conteúdos diversos, né? Tinha o jogador da Ucrânia, você ia ter conteúdos ali que, na verdade, talvez para uma criança no começo do ensino fundamental fosse ter mais para frente, e também já dava uma noção de mundo bacana. A gente está quase chegando na reta final, o papo está ótimo aqui, né? 3 fãs de videogame, podia seguir aqui o restante da tarde. Eu quero só mostrar aqui, antes da gente chegar na reta final, o site Indústria de Jogos, e ouvir um pouquinho do Maurício em relação à criação, né? O desenvolvimento de jogos. A gente sabe que há um grande mercado, como já dissemos aqui, mas o Brasil a gente sabe que ainda tem muito a caminhar, né? A gente tem um longo caminho a ser percorrido aí no sentido de desenvolver jogos, principalmente. Como é que você vê esse mercado para quem quer eventualmente até se firmar como profissional da área? Sim. Tem muita gente que está no desenvolvimento de jogos, que entrou no desenvolvimento de jogos como jogador lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, só que naquela época era praticamente impossível, né, você entrar no mercado profissional de desenvolvimento de jogos, porque praticamente todos os jogos eram desenvolvidos para console, e o mercado brasileiro de desenvolvimento ele ainda era, de uma certa forma, quase que irrelevante. De 10 anos para cá, o mercado cresceu muito, e o que eu costumo sempre dizer é que os desenvolvedores brasileiros perderam o medo de ganhar o mundo. Né? Então tem alguns estúdios brasileiros realmente começando a ter destaque internacional, a própria BGS tem um papel importantíssimo nisso, porque dá visibilidade para todos os desenvolvedores brasileiros, e aí começaram a fortalecer algumas iniciativas. Né? Então hoje, por exemplo, a gente tem a Abra Games, que é uma associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos, que é uma associação... Vou colocar o site na tela também. Isso, é abragames.org, é extremamente forte. E a iniciativa do Indústria, né, que é a iniciativa que eu fundei, basicamente a proposta do Indústria de Jogos é auxiliar todos os desenvolvedores brasileiros de jogos a realizarem esse sonho de trabalhar com jogos profissionalmente. Não é um sonho fácil, né? Até financeiramente falando, existe uma série de desafios. Né? Empreender no Brasil hoje, no geral, é desafiador, com jogos também tem seus desafios particulares. Tem que ser um ótimo lutador, assim como o Ryu, exatamente, para conseguir sobreviver como ali empreendedor no último segundo, Brasil. Colocar a ficha, apertar o start de novo, né, para dar o continue, mas a gente justamente compartilhar essas experiências, né, para poder todo mundo aí ter um pouco mais de tranquilidade nessa profissão de desenvolver jogos. Bacana. E falando em apelo, não tem como não falar da Brasil Game Show, a feira que acabou recentemente, está aí o site também. Renan, grande sucesso, a gente via filas e filas, a galera em peso lá participando do evento em São Paulo, e a cada ano só cresce o evento, né? Isso é verdade. E é um grande desafio, na verdade, pra gente, pra toda a equipe. Montar um evento como esse, eu imagino. É gigantesco o evento. Então, realmente, a gente tem muito trabalho, tem muitos parceiros. A gente fica, na verdade, muito feliz de ver quando realmente está pronto, que a gente entregou um evento de sucesso, um evento bom, um evento bacana, que é um evento pra família, um evento que, uma vez por ano, a gente estava conversando agora, antes do programa começar, que era justamente o local onde a galera gamer do Brasil inteiro se encontra. Tanto o gamer, o jogador, quanto o desenvolvedor, quanto as empresas de fora que vêm investindo aqui no Brasil. Então, realmente, a gente acaba sendo o lugar principal para todo mundo se encontrar, né? O palco, onde vai ser a vitrine para todos os desenvolvedores brasileiros fazerem contatos com o pessoal de fora, realmente ganhar o mundo, né? Como alguns, inclusive, já estão ganhando o mundo por aí, já estão conversando com o Xbox, com o PlayStation, seguindo em frente. E a gente fica muito orgulhoso disso, né? Esse ano a gente teve uma quantidade de quase 200 marcas, se eu não estou enganado, dentro do evento. Então isso mostra a força do mercado brasileiro voltado para games, a quantidade de pessoas que realmente é jogador casual, que vai lá para conhecer algum jogo novo, ou alguma pessoa que vai querer participar da Brasil Game Cup, por exemplo, que quer ver o campeonato acontecendo. E a gente vai ter um campeonato agora aqui da Brasil Game Cup no Rio de Janeiro, no ano que vem, no Sul América, do dia 7 ao dia 9 de abril. Então tá todo mundo convidado para vir aqui pro Rio de Janeiro também. E dá tempo de se programar ainda, isso dá tempo. E aí depois a gente volta com a BGS também em São Paulo, continuando. Mas a gente fica muito feliz realmente de ver o evento acontecendo, de ver o mercado
se consolidando cada vez mais no Brasil e a gente espera, na verdade, que a gente tenha mais sucesso ainda, não só como feira, mas também como mercado como um todo, e a gente continue essas parcerias boas como a gente tem. Sem dúvida, aqui no Conexão a gente é fã de games, não só pela diversão, mas também pelo mercado, pelo trabalho que isso gera e principalmente aí pela qualidade de vida de quem se dedica a trabalhar com algo que goste. Então, o incentivo está aqui também. Precisando da gente, voltem sempre. Nosso papo vai voltar aqui a acontecer sobre games no Conexão, mas por agora o nosso tempo já chegou ao fim. Então, Renan, Maurício, muito obrigado pela presença dos dois. Prazer recebê-los aqui. Com certeza. Esperamos até a próxima. Valeu, com certeza. Você de casa, então, acabou o programa, vai jogar videogame, então daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Conexão, não esqueça, sempre aqui de segunda a sexta na tela do Futura, ou então a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.